Você sabia que a Arca de Noé, o maior símbolo de fé e salvação na Bíblia, pode ter sido encontrada? Imagine a cena. O Monte Ararat, na Turquia, conhecido por ser o último refúgio da Arca após o grande dilúvio. Mas será que essa descoberta é uma verdade histórica ou apenas uma lenda moderna? Em 1960, um homem encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Algo que parecia estar diretamente ligado ao maior evento de todos os tempos, o dilúvio de Noé. Mas o que ele encontrou realmente seria a Arca de Noé. Uma estrutura grandiosa de 150 metros de comprimento, exatamente como a Bíblia descreve. Se sim, o que isso significaria para a nossa fé e para as evidências de que a Bíblia é a palavra de Deus? Hoje vamos conhecer a história de Ron White, um explorador e cristão apaixonado pela arqueologia bíblica que se arriscou para desbravar terras desconhecidas e procurar por algo que muitos achavam impossível. Mas será que ele realmente encontrou a Arca de Noé? Prepare-se, pois a verdade pode ser mais impressionante do que imaginamos. A história da Arca de Noé é, sem dúvida, uma das mais poderosas da Bíblia. Em Gênesis 6-9, a humanidade havia se corrompido profundamente e Deus, vendo a maldade crescer, decide purificar a terra com um grande dilúvio. No entanto, Noé, que achou graça aos olhos de Deus, é escolhido para ser salvo e para salvar as espécies de animais que repovoariam a terra. É uma história de juízo divino, mas também de misericórdia, de uma nova chance para a humanidade. A Bíblia descreve a construção de uma grande arca, com dimensões que parecem ser quase impossíveis para a época: 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. A construção foi um esforço monumental. Noé não apenas teve que reunir a madeira, mas também teve que construir algo que fosse capaz de suportar 40 dias e 40 noites de chuva torrencial, com o peso de 2 de cada espécie de animal sobre ela. A arca não era apenas um navio. Ela representava a salvação, a intervenção direta de Deus na preservação da vida. Quando vemos a descrição da arca, não podemos deixar de pensar na ideia de que Deus, em sua misericórdia, criou uma forma de salvação para aqueles que seriam fiéis. Noé e sua família foram escolhidos para carregar a esperança da humanidade, mas isso só foi possível porque confiaram nas palavras de Deus e obedeceram. Imaginando o impacto do dilúvio, podemos pensar: como Noé, um homem comum, foi capaz de acreditar que algo tão grande e catastrófico estava por vir? Como ele conseguiu manter a fé e a coragem quando todos ao seu redor zombavam dele? O que será que Deus queria ensinar através da construção dessa arca? E será que a arca poderia ter sobrevivido ao tempo, às intempéries e aos milênios? Em 1960, uma reportagem na revista Life chamou a atenção de Ron White. O artigo falava sobre uma misteriosa formação no Monte Ararat, na Turquia, que parecia ter o formato de um barco gigante. White, já fascinado por histórias bíblicas e por arqueologia, imediatamente se interessou. Ele começou a investigar mais sobre aquela formação, mas nada poderia prepará-lo para o que estava prestes a descobrir. Ron White, um homem de fé, viu nisso uma oportunidade única de buscar algo que sempre foi considerado um mito. Ele não era um arqueólogo profissional, mas sua convicção religiosa e seu interesse pela Bíblia o impulsionaram. Com o tempo, White se tornou conhecido como um arqueólogo bíblico, embora fosse apenas um explorador autodidata. Sua paixão pela arqueologia bíblica o levou a fazer investigações pessoais em locais sagrados. Em 1977, White fez sua primeira viagem à Turquia. O terreno era difícil e os obstáculos eram muitos, mas sua fé e determinação o motivavam a continuar. No entanto, naquela primeira viagem, ele não encontrou o que procurava. Isso não foi um obstáculo,
mas apenas um desafio para fortalecer sua busca. Em 1979, ele retornou à Turquia, desta vez acompanhado por seus filhos e uma equipe de apoio. Em 1979, um grande terremoto abalou a região do Monte Ararat. Este terremoto causou desmoronamentos nas encostas da montanha, revelando uma silhueta que parecia ser uma embarcação. A descoberta foi um divisor de águas. White ficou convencido de que havia encontrado algo extraordinário. Poderia ser a Arca de Noé, exatamente como a Bíblia descreve. O que ele estava vendo realmente se tratava da arca que Noé havia construído sob a orientação divina. Essa descoberta levantou muitas questões. Como a estrutura sobreviveu tantos milênios sem se deteriorar completamente? E mais, como poderia algo tão grande ser escondido por tanto tempo sob as camadas de rochas e terra? As perguntas se acumulavam, mas White não desistiu. Medindo a estrutura, ele percebeu que as dimensões coincidiam, mas havia um detalhe interessante. As medidas da arca descritas na Bíblia eram baseadas no côvado hebraico, uma unidade antiga que hoje não é mais amplamente utilizada. Se ele convertesse essa medida para as unidades modernas, a arca encontrada teria cerca de 133 metros de comprimento, o que fazia sentido. Mas então surgiu outra dúvida. A Bíblia não descrevia a arca com mais de 140 metros de comprimento. Como resolver essa diferença? White fez uma descoberta fundamental. Ele se lembrou de que Moisés, o autor de Gênesis, foi criado no Egito e pode ter usado o sistema de medidas egípcio. Ao converter as medidas do côvado egípcio, as dimensões da arca encontrada coincidiram com as do Monte Ararat. A fé de Ron White foi testada, mas ele seguiu adiante, utilizando tecnologias avançadas para escanear o local. Ele usou escaneamento molecular e radar de penetração no solo. O que ele encontrou foi ainda mais impressionante. As linhas que ele rastreou formavam o contorno de um grande navio. O padrão era tão claro que os cientistas que estavam com ele não tinham dúvidas. O que eles estavam vendo era uma embarcação. Mas a grande surpresa veio quando White e sua equipe encontraram rebites de metal, feitos de alumínio. Testes mostraram que o alumínio não poderia ter sido encontrado de forma natural na região. Isso sugeria que a estrutura não era apenas uma formação geológica, mas algo criado por mãos humanas. Isso fazia a fé de White ser ainda mais válida. Mas havia mais. Um pedaço de madeira foi encontrado, e os testes com carbono 14 revelaram que ela era de uma árvore petrificada, com milhares de anos. A prova estava ali. A estrutura não apenas existia, mas tinha sido construída de acordo com um plano preciso. Será que Deus tinha preparado essa descoberta para a nossa geração? Com todas as evidências, Ron White pensou que sua descoberta finalmente ganharia reconhecimento. No entanto, a resposta oficial dos governos foi muito diferente, porque a descoberta não foi amplamente divulgada. Será que os governos estavam tentando ocultar uma verdade tão grande? Ou será que havia um medo de que essa descoberta abalasse as fundações de nossas crenças modernas? A região ao redor do Monte Ararat começou a se tornar um destino de peregrinação, com turistas chegando para ver de perto a possível Arca de Noé. Mas a falta de apoio formal e o silêncio de muitas autoridades levantam uma questão. O que está sendo escondido? A história da Arca de Noé é mais do que uma simples narrativa bíblica. Ela traz consigo questões de fé, história e política. Agora, olhamos para a pergunta que nos guia desde o começo. Será que a Arca de Noé foi realmente encontrada? Ou estamos diante de uma história cheia de coincidências, uma lenda moderna alimentada pela fé e pela esperança? Como podemos reconciliar a ciência com a fé? E, acima de tudo, o que isso significa para cada um de nós em nossa jornada espiritual? A verdade é que, mesmo com as descobertas impressionantes, a questão permanece aberta. A fé de Ron White o levou até o Monte Ararat. Mas será que as evidências podem convencer o mundo? O mistério da Arca de Noé continua,
e a busca por respostas está longe de acabar. E você, o que pensa sobre tudo isso? Acredita que a Arca de Noé realmente foi encontrada? Ou que estamos buscando milagres onde eles não existem? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos sobre história, fé e mistérios bíblicos.